Matéria de Matemática Financeira. Sistemas: Price, Saque e SAM. Alunos: Adriano Lima Cardoso da Silva e Marli Siqueira. Vivemos em um mundo com bilhões de habitantes, com necessidades específicas para a sobrevivência. Gastamos com alimentação, gastamos com roupas, calçados. Tem ainda os gastos com os serviços como o abastecimento de água, gastos com energia elétrica, gastos com telefone fixo, celular e internet. Enfim, esses são pequenos exemplos dos gastos necessários. Porém, existem outras coisas que também queremos ter, como carro, apartamento, casa. Mas nem todo mundo tem o dinheiro suficiente para adquirir esses bens. Aí entra o financiamento. Com os juros altos dos financiamentos e dos empréstimos, os consumidores estão buscando alternativa para fazer compras a prazo. Quem mostra pra gente é o repórter Alan Severiano. Apesar de a taxa básica, a Selic, ter caído, os juros de financiamento de automóveis ainda estão em 29% ao ano. O crédito pessoal passa de 65% nos bancos e de 146% nas financeiras. Rogério tem 2 carros e quer mais um para o filho, que vai fazer vestibular no fim do ano. Ele entrou num consórcio de R$60 mil em 40 meses. Inicialmente você não tem problema de aprovação, de crédito, de nada. Dá para você pagar parcelado mensalmente e não tem uma obrigação inicial do lance. Mas vale a pena? A professora de finanças, Juliana Inhas, fez as contas. Um financiamento de R$30 mil em 30 meses, com juros de 2% ao mês, o custo final fica em R$ 54.300. Alguns conceitos importantes: saldo devedor, juros, pagamento e amortização. Saldo devedor é quanto uma pessoa deve em determinado momento. Antes do primeiro pagamento, o saldo devedor é exatamente o valor emprestado. Isso significa, se emprestar 20 mil hoje, antes do primeiro pagamento, meu saldo devedor é exatamente igual a esse valor. À medida que as parcelas vão sendo pagas, diminui esse saldo devedor, até que, após a última parcela paga, o saldo devedor chega a 0. Juros é o aluguel que se paga ao financiar ou tomar dinheiro emprestado. O pagamento é o valor de cada uma dessas parcelas mensais pagas, sendo que amortização é um conceito muito interessante de explorarmos um pouco melhor. Isso significa que quando se paga uma parcela, a dívida não diminui no mesmo valor pago. Ou seja, se compra uma TV de R$1.000 em 12 parcelas de R$100, após pagar a primeira parcela de 100, a dívida não diminui nesse mesmo montante. A amortização, portanto, é o valor que o saldo devedor diminui após o pagamento de cada parcela. Sistemas de amortização de dívida. Como calcular? Estarei explicando a diferença entre os 2 tipos de sistema de amortização e como são calculados mediante a um empréstimo financeiro para veículos. Ao financiar um veículo, é possível escolher qual será a forma de pagamento dos juros da dívida. Esse é o chamado de sistema de amortização, que por sua vez pode ser de 2 tipos diferentes. Quando o pagamento dos juros é feito através de parcelas decrescentes, chama-se de sistema de amortização constante, ou SAC. E quando realizado a partir de parcelas fixas, denomina-se sistema de amortização francês, mais conhecido como tabela Price. O sistema de amortização constante, por terem parcelas decrescentes, esse tipo de sistema evita surpresas no decorrer do pagamento da dívida, uma vez que, a cada mês, o valor da dívida reduz. Porém, se houver reajuste, correção da inflação, ao longo do período de financiamento, por exemplo, pode ser que a diferença não seja tão significativa. Mas como calcular? Supondo que o financiamento em questão é de R$10 mil, com juros de 1% ao mês, a serem pagos em 6 meses. A fórmula da prestação será prestação igual
amortização mais os juros sobre o saldo devedor. Neste caso, as parcelas do sistema de amortização são fixas, ao passo que a parcela a serem pagas do financiamento são decrescentes. Já o valor total final referente aos juros é de R$ 350. Já o sistema de amortização francês, tabela Price, é uma opção que pode surpreender, principalmente se o valor das parcelas for o limite da renda mensal. Com os ajustes, pode haver aumento das parcelas. Um financiamento de R$ 10.000 a 1% de juros ao mês, a serem pagas em 6 parcelas, para que sejam possíveis a comparação, a formulação será a prestação igual a amortização mais juros sobre o saldo devedor. Neste exemplo, é possível notar que o processo é inverso, na qual as parcelas das prestações do financiamento do veículo são fixas e as do sistema de amortização variam. Já o juros final a ser pago é de R$ 352,90. Então é por isso que na Price se pagam mais juros do que na SAC. E a SAC começa maior e vai diminuindo. Então, em termos matemáticos, as duas tabelas são absolutamente idênticas, elas se equivalem matematicamente falando. O que vai diferenciar uma da outra é a sua conjuntura financeira, é o seu desejo de pagar mais ou menos juros, é a sua capacidade de pagar mais agora ou não, de pagar igualmente ao longo do tempo. Então, o que vai definir a melhor opção para você é a sua conjuntura financeira, porque o modelo matemático é equivalente, o da SAC e da Price, ok?